Fala moçada, como estão? Espero que estejam todos bem. Gente, nessa aula de hoje, nós vamos continuar utilizando a eletrólise como estratégia de produção industrial. Igual eu já discuti com vocês, os metais na natureza, geralmente eles são encontrados na forma oxidada, né? E para a gente obter esse elemento na forma metálica pura, o que tem que ser feito é fornecer energia, fazer uma reação de redução e trazer ele para o estado metálico. E a gente continua então agrupando os processos que utilizam essa estratégia de redução desses metais. Nós continuamos então um novo processo agora de produção, que é a produção industrial do alumínio, tá? As indústrias eletrolíticas, certo? Aqui está a unidade 4, mas essa unidade aqui nossa, se eu já não me engano, a gente está na 10, né? Pessoal, resumindo o processo, para a gente ter uma ideia, aí vocês vão ver que dá para encontrar vários conteúdos sobre o processo de produção na internet, né? Mas resumindo esse processo que retirei aqui de uma fábrica de alumínio, esse esqueminha aqui representa muito bem o processo de produção, que a gente tem a extração do minério rico em alumínio, a lavra da bauxita, a produção de alumínio, a produção da alumina, desculpa, que é o óxido de alumínio, e por fim a produção do alumínio, que é a produção chamada de produção primária, que é aquela produção partindo da matéria-prima bruta, ok? E também, né, depois dessa produção do alumínio primário, ele vai ser montado, aí tem a produção de, aqui falando produtos semi-acabados, né, pode ser partes de peça, lingotes, tubulações e por aí vai, certo? E depois do uso desse produto, pode ter o reuso. O reuso não, gente, desculpem, a reciclagem, né? Diferente esse termo, né? E aí, depois da reciclagem, a gente tem, então, o processo aqui já fechado, né? Um processo secundário, processo de reciclagem. Então, são duas vias de produção do alumínio, desse metal tão importante e tão utilizado, né? A primeira, a partir da produção primária, que é retirar o minério, fazer a produção do alumínio e depois a redução do alumínio, ou então a reciclagem desses produtos já utilizados, ok? Então essa é uma forma da gente resumir esse processo. Então, começando com a produção primária, a gente tem que a mineração, ela vai buscar o quê? Essa etapa de mineração. Buscar algum minério que tenha um alto, elevado teor de alumínio. E esse minério é justamente a bauxita. E aí aqui nos slides vão ter textos mais completos para depois vocês fazerem a leitura. Mas o minério de alumínio ele é bastante encontrado aqui no nosso país, principalmente em Minas e no Pará, certo? E se a gente for comparar a abundância de elementos químicos na crosta terrestre, a gente percebe a importância aqui do alumínio. Ele é o terceiro em termos de abundância, 7% da crosta terrestre é alumínio, né? E a composição do minério rico em alumínio, que é a bauxita, está aqui a fotinha da bauxita, ó, a composição é de 50% a 70% de óxido, trióxido de alumínio, né? Então, eu já conheço a fonte de alumínio, que é a bauxita, conheço o minério, né, que tem essa riqueza em alumínio. Resta a gente entender a composição, né? Esse minério ele pode conter diversos teores de óxido de ferro, água, sílica, além de óxido de titânio, óxido de vanádio e também do alumínio na forma, se a gente for representar isso aqui na forma metálica mesmo, vai ter de 15 a 25% de alumínio. Na forma de óxido de alumínio, de 50 a 70%, certo? Aqui está falando a distribuição de alumínio no mundo. Depois eu vou mandar as referências certinhas para vocês de onde foram retirados esses conteúdos, tá? Mas a gente tem aqui, no mundo, a gente percebe a posição do Brasil em termos de reservas. Olha só, o Brasil tem 12% das reservas de alumínio no mundo. Nós percebemos aí que a Austrália tem mais, a Guiné tem mais, né? Então o Brasil está entre os países com maior abundância de alumínio, né?
Mas aqui a gente tem um gráfico que mostra a questão da produção mundial. A produção mundial, a Austrália na frente, né, do Brasil, a China na frente, apesar da China ter uma quantidade menor. A estratégia que a China tem adotado é explorar bastante minério em outros países. Então ela vem, compra mineradoras de outros países e faz essa exploração desse minério, ok? Aqui a gente tem essa etapa de lavra do minério, que é retirar o minério, né, fazer a lavra dele, que é essa extração, lavando e britando ele. E aí a gente tem aqui retira a lâmina, né, onde fala que é uma bacia de rejeitos, onde vai ser lançada e depois tendo o replantio em cima dessa bacia de rejeito, tá? E a bauxita, então, lavrada, ela vai para o processo industrial. Quando a gente vê como que funciona reações, é interessante a gente sempre pensar nos impactos ambientais. Fazer lavra de minério quase sempre traz esses impactos, né? Que é o quê? Emissão de material particulado, né? Mudança da paisagem, mudança no escoamento de águas da chuva, né? E por aí vai. Então, são essas as questões que a gente tem que estar sempre levando em consideração. O desmatamento que é feito para fazer essa lavra também é importante de ser considerado, né? Aqui, depois que já fez, então, a lavra da bauxita, a gente vem para a segunda parte aqui. É lógico que tem diversas partes, a gente está focando nas principais, mas em termos de lógica, a gente chega aqui na segunda parte, que é a extração da alumina. Lá na bauxita, né, a gente tem aquela riqueza do óxido de alumínio e a estratégia é retirar esse óxido de alumínio. Como que é feito isso? É feita uma digestão alcalina, tá? Com hidróxido de sódio e cal junto, e essa hidrólise alcalina vai permitir dissolver essa alumina, certo? E fazendo a dissolução dessa alumina, depois é feita a separação, né, do que não dissolveu, e parte desse líquido, dessa solução, junto do que não dissolveu, né, para fazer esses rejeitos. Então aqui tem os resíduos dessa digestão, comumente chamado de licor, tá? E a solução então de alumina, ela vai ser precipitada e depois calcinada para remover a água, né? Depois dessa precipitação, pode ser recuperada aqui parte da soda cáustica e retornar para digestão. Então, mostrando aqui o processo como é feito, isso aqui tudo tirado naquele site da empresa que eu mostrei no começo da nossa apresentação. Porque aqui tem uns diagramas bem, bem interessantes de resumir esse processo, né? Mas se for para a gente discutir esses passos aqui, eu coloquei aqui escrito isso que eu expliquei, para ficar mais fácil vocês estudarem depois, né? Mas basicamente o que a gente tem feito aqui é a bauxita contendo alumina mais impurezas, faz a dissolução dessa alumina, depois que ela é dissolvida, ela vai passar por um processo de precipitação, certo? E aí, por fim, aqui a gente tem a calcinação, né? Na verdade, na hora que vocês forem verem as reações, aqui a gente forma os hidróxidos de aluminato, né? E depois da formação desses hidróxidos é que vai ter a calcinação para, por fim, a gente produzir esse óxido de alumínio, que é a alumina, né? Chamada de alumínio. Ok? Essas impurezas aqui, elas vão sair nessa etapa. Então, a gente vai ter essa etapa aqui de formação dessas impurezas. Vou dividir essa videoaula em dois vídeos, tá? Vou terminar aqui a extração de alumina, que pode ser um processo de produção em que pare aqui, né? Até chegar na alumina. E se tiver o processo completo de produção do alumínio metálico, aí vamos para o próximo vídeo, ok? Mas, finalizando aqui então,
a dissolução do alumínio, presente na alumina, ela vai ser feita na forma desses hidróxidos, né? E esses hidróxidos, depois, quando eles são precipitados, aqui a gente tem hidróxido, alumínio, sódio, né? Depois que eles são precipitados, eles precipitam na forma de hidróxido de alumínio. E essa precipitação na forma de hidróxido de alumínio, eu posso pegar esse precipitado e calcinar, aquecer. Lembrando, calcinar, gente, é transformar hidróxido em óxido, transformar carbonatos em óxidos também, certo? E aí aqui a gente tem, então, a formação do óxido de alumínio, que é conhecido como alumina. Então, se a gente for colocar de forma bem clara que o nosso processo industrial é fazer o quê? Bauxita, a gente passa para alumina para depois para alumínio, ok? E aí, os impactos ambientais causados pela extração da alumina. Gente, olha só, quando a alumina é extraída, o processo gera quantidade igual de resíduo de bauxita, que é aquelas impurezas dissolvidas em meio alcalino. Lembrando que é um resíduo altamente alcalino, né? Também chamado de lama vermelha. É o principal resíduo da extração aqui da produção do alumínio. Essa lama ela deve ser tratada adequadamente para proteger o meio ambiente e representa um desafio. Está aqui a imagem da produção de alumínio. Outros impactos ambientais, que é o consumo de energia para fazer essa calcinação, para fazer essa movimentação dos processos de digestão, clarificação, todas as operações unitárias consumindo energia. A gestão de água aqui é muito importante também. E a infraestrutura da fábrica, que é aquela questão que eu falei para vocês. Quando vai ter instalações fabris aqui, é lógico que isso já causa um impacto ambiental ali no município, na região, certo? Pessoal, então é isso. No próximo vídeo a gente vê então a produção do alumínio metálico, ok? Valeu demais e até a próxima aula.